Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Nós sabemos que agora, dia 21 de junho, daqui a poucos dias, temos um grandioso eclipse para acontecer nos céus. Infelizmente não nos céus do Brasil, né? Vai acontecer durante a madrugada, nós vamos transmitir ao vivo aqui no canal, então se você estiver acordado até lá, liga aqui com a gente que vamos estar ao vivo transmitindo o eclipse juntamente com o Maurício Bacar. Mas eu trouxe ele aqui hoje porque ele é quem sabe dos astros e das energias. Ele é astrólogo e numerólogo há muitos anos. Então eu espero que ele fale para nós hoje tudo sobre a energia desse eclipse, o que ele proporciona para nós e para o mundo. Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pava, mais uma vez pelo convite. Antes de começarmos este vídeo, é importante avisar que é um oferecimento do curso de astrologia do Maurício Bacar. Fica a recomendação para você fazer, o link estará aqui embaixo na descrição. É um curso magnífico, pessoal. Faça o curso, vale muito a pena, certo? Muito bem, Maurício Bacar, Hackers. Eu sei que tu preparou uma lista de coisas para nos falar. Por onde tu começaria? Por onde tu gostaria de começar? Bom, nós vamos falar de 3 coisas hoje. Obviamente que o assunto principal desse vídeo é o eclipse, mas nós vamos falar também do Mercúrio retrógrado e nós vamos falar também do solstício de inverno que nós estamos agora nos aproximando no dia 20. Então serão esses 3 assuntos e, claro, daremos uma grande ênfase para o eclipse, né? Tu vai dizer o que essas energias têm de potencial para o mundo nos próximos dias? Sim, a principal reverberação que a gente vai comentar hoje vai ser sobre a reverberação interna. E, claro, isso reverbera também na história da humanidade e reverbera nas nações, né? O eclipse a gente não vai poder ver ele aqui do Brasil, porque ele vai acontecer na África e na Ásia, né? Quem mora na Índia, por exemplo, ou China, vai poder ver de uma forma muito mais clara, né? Mas reverbera na humanidade como um todo. E sim, a gente vai falar sobre a reverberação disso no nosso mapa astral e também na humanidade. E Maurício, então antes da gente começar, só queria mais uma curiosidade. Quanto tempo mais ou menos fica atuando a energia de um eclipse após esse eclipse? Eu ouvi dizer que é até o próximo eclipse. Na realidade, o eclipse ele já começa um pouquinho antes, alguns dias antes. Então, 3 dias antes ele já reverbera de forma muito forte e durante o dia do eclipse e nos 3 dias posteriores. Mas lembrando que, através de análises, a gente pode ver que o eclipse ele reverbera, às vezes, durante meio ano até, inclusive, até às vezes um pouco mais, até o próximo eclipse. Maravilha! Então, vamos ver agora tudo que o Maurício tem para nos falar sobre este eclipse. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo então. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo e numerólogo. Vamos falar hoje sobre o eclipse. Mas antes de falarmos do eclipse, vamos falar de 2 questões. Mercúrio retrógrado e solstício de inverno. Mercúrio retrógrado vai começar agora dia 18 de junho e vai ficar até a 2ª semana de julho. E por que a importância do Mercúrio retrógrado dentro dessa concepção aqui do eclipse? O eclipse, como nós vamos ver daqui a pouquinho, ele vai acontecer no signo de Câncer. A Lua vai ficar escondendo o Sol justamente a 0 graus de Câncer. E um dia antes, ou seja, no dia 20 de junho, nós vamos ter o solstício. Ou seja, o solstício dia 20, o Sol ingressa em Câncer e a Lua vai esconder o Sol dia 21. Então, do dia 18 de junho a 12 de julho, Mercúrio ficará retrógrado no signo de Câncer. Ou seja, é um momento para a gente revisar todo esse período da pandemia que nós estamos vivendo, desse isolamento social, porque a energia de Câncer... E justamente o eclipse vai acontecer em Câncer, porque o Sol e a Lua vão estar alinhados, apontando para a constelação de Câncer. Câncer envolve a relação com a nossa casa, com os nossos antepassados, com a nossa família de origem, com as nossas raízes familiares. E Mercúrio, estando retrógrado nesse período, é o momento da gente revisar esse passado e essas nossas raízes familiares. É o momento da gente fazer também esse momento de introspecção, como se fosse um caranguejo, né? As energias de Câncer, elas estão relacionadas com a Lua especificamente, como nós falamos no vídeo do eclipse lunar, que nós fizemos, né, a cobertura ao vivo e que está aqui no canal do Pava. Então esse não é um eclipse lunar, é um eclipse solar, mas ele acontece em Câncer. E além da Lua e do Sol estarem em Câncer, Mercúrio também estará em Câncer retrógrado. Inclusive, essas próximas semanas são semanas muito especiais. Porque além desse eclipse, que como nós falamos na introdução desse vídeo, o eclipse ele pode reverberar muito forte 3 dias antes do eclipse, no dia e 3 dias posteriores.
Mas também existem estudos mais complexos que percebem que a reverberação dos eclipses pode levar aí até 6 meses. Então esse é um momento da gente fazer esse movimento do caranguejo, ou seja, de se fechar na sua casca, mas não no sentido de nos isolarmos dos demais, pelo contrário. Como o câncer envolve passado, é um momento de reencontrarmos pessoas, é um momento de revermos acontecimentos do passado, é um momento para revisarmos a relação com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos antepassados como um todo. Então, já falando especificamente dessas energias, né, do eclipse. O eclipse ele vai acontecer um dia depois do solstício de inverno aqui para nós no hemisfério sul. A entrada do Sol em Câncer, que vai indicar então o início do inverno. E esse eclipse em Câncer, ele traz essas energias tanto da Lua quanto do Sol nessa constelação, que, como eu falei, é um momento para a gente lidar com o passado de uma melhor forma. Pela minha experiência, né, conversando com os meus clientes, tanto presencialmente, claro, agora muito mais na forma online, e na realidade todos são, né, na forma online, eu ouço muitas histórias das pessoas que me contam, né, experiências mal assimiladas com a mãe, experiências mal assimiladas com o pai, experiências mal assimiladas com irmãos, irmãs, avós, etc. Por que isso é tão importante? Porque pela minha experiência como astrólogo e por todas as histórias que as pessoas me contam, eu percebo de forma muito clara, se nós não temos uma relação natural e harmônica com o nosso passado, isso se reverbera na relação afetiva, reverbera na carreira, reverbera na nossa segurança interior. Então, por exemplo, se nós tivemos um pai ausente, uma mãe ausente, seja porque um deles faleceu, né, quando éramos criança, ou se tivemos aí alguma questão desarmônica envolvendo a família de origem, esse eclipse, né, esses 3 dias anteriores ao eclipse, que vai acontecer dia 21 de junho, e os 3 dias posteriores são dias muito propícios para a gente fazer essa libertação em relação ao nosso passado. E especificamente como que a gente pode ver isso no nosso mapa astral. Como nós falamos no eclipse lunar, nós percebemos que naquela ocasião as energias de Gêmeos e de Sagitário estiveram reverberadas, porque a Terra estava no centro, a Lua de um lado e o Sol de outro. Só que agora a Terra está aqui, o Sol está aqui e a Lua vai, né, cobrir os raios solares. E essa mancha, essa sombra, vai passar especificamente na África e na Ásia. É lá que esse eclipse vai reverberar de uma forma mais intensa, mas como nós estamos, né, numa grande unidade, isso reverbera na humanidade como um todo. A humanidade seria um somente ser vivo. Mas especificamente então, se vocês observarem no mapa astral de vocês, agora como esse eclipse, essa conjunção do Sol e com a Lua, né, essa conjunção do Sol e da Lua, ela acontece no 0 grau de Câncer, vocês têm que ver no mapa de vocês onde que está a constelação de Câncer. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Se você tem ascendente em Capricórnio, Câncer vai estar aqui na casa 6 ou na casa 7. Se você tem Câncer no ascendente, né, esse eclipse pode bater na sua casa 12 ou na sua casa 1 e assim por diante. Vocês têm que ver onde que está a constelação de Câncer e especificamente nos 15 primeiros graus. Por quê? Porque o Sol e a Lua estarão a 0 grau de Câncer. E Mercúrio retrógrado estará a 14 e 15 graus de Câncer. E como ele está retrógrado, ele volta dentro dessa constelação. Por isso, esse eclipse, no caso de vocês, no meu caso, no caso de todas as pessoas, ele vai reverberar nos primeiros 15 graus da energia de Câncer. O que é a astrologia, né, pessoal? A astrologia ela é uma linguagem. Astronomicamente as coisas acontecem ao nosso redor, só que a astrologia é a leitura psicológica que a gente pode fazer disso. É como que a gente pode aprender disso. A gente pode perceber os momentos adequados na natureza para fazer certas coisas. E esse momento do eclipse, então, é um momento para a gente fazer essa libertação, principalmente com as energias de Câncer. Como falei, libertação de apegos, libertação de elementos relacionados ao passado, elementos relacionados com a nossa família de origem. E, como falei, especificamente vocês têm que ver qual é a casa astrológica que esse eclipse está reverberando.
Como um dia antes do eclipse, dia 20 de junho, nós vamos entrar no solstício de inverno, o Sol vai começar a apontar para a constelação de Câncer. O que isso indica, né? Justamente este momento de iluminar o nosso passado. Então, como já falei antes, reflitam sobre o que vocês fizeram e o que vocês não fizeram no período de isolamento social. Revisem o que vocês fizeram ou deixaram de fazer ou quais foram as experiências mal assimiladas relacionadas ao passado de vocês. Agora, esses próximos 30 dias, a partir do dia 20 de junho, momento no qual o Sol estará apontando para a constelação de Câncer, é um momento para a gente iluminar estas questões que eu acabei de citar. E claro, de tudo isso que a gente já falou, também, como Câncer está relacionado com a Lua, né, na astrologia, e como a Lua e Câncer têm uma relação muito forte com as nossas emoções, nossos sentimentos, nesses 3 dias anteriores ao eclipse, no dia do eclipse e principalmente nos 3 dias posteriores, é momentos de buscarmos serenidade emocional. Cuidados, né, com as oscilações de humor, cuidados com esse extremismo emocional, né? Nem tanto esse segurar as emoções e trancar elas, mas também cuidar com esse extravasamento das emoções. É o momento de buscarmos uma maior serenidade, uma maior concentração, um maior equilíbrio emocional e sentimental. E sempre recordando o que seriam emoções e sentimentos. Emoções são aquelas coisas que logo vêm e logo desaparecem. Um exemplo típico, o seu time de futebol fez um gol e você comemora muito e 30 segundos depois o juiz anula o gol e essa emoção ela logo cai. Ou seja, as emoções elas são muito rápidas. A gente tem que cuidar com elas para que elas não saiam, né, antes do tempo. Agora, os sentimentos entram nesse patamar aí de coisas muito mais duradouras, muito mais atemporais, como o amor, a gratidão, a responsabilidade, a compaixão, ou seja, são forças que inclusive unem pessoas que já não estão mais conosco, que em realidade estão conosco, mas estão num outro plano vibratório. E como nós estamos entrando no solstício de inverno, Sol em Câncer, como nós estamos com Mercúrio retrógrado em Câncer, e como esse eclipse vai acontecer a 0 grau de Câncer, inclusive é o momento da gente refletir sobre aquelas pessoas que já não estão mais conosco. Poxa, mas essa pessoa já não está mais comigo, para que refletir sobre isso? Sim, isso é realmente importante porque ela não está fisicamente aqui, mas ela continua ainda na experiência humana e, segundo a teoria da reencarnação, ela vai voltar depois. Inclusive, se tem um laço muito forte de amor ou inclusive um laço muito forte de ódio, né, ensinam as tradições que nós vamos voltar com essa pessoa para aprender algo que nós não conseguimos aprender nesta oportunidade. Bom, pessoal, e quando acontece de fato esse eclipse? Então ele acontece domingo, na madrugada, às 3h40, 3h41, que vai ser então um momento em que vai ser esse alinhamento completo, né, do Sol e da Lua, nós vamos ter esse eclipse. Então nesse momento, né, 13h40, 13h41, esperamos que vocês estejam conosco, acordados, né, no eclipse, que vamos transmitir ao vivo. Se não puder, então, vocês assistem esse vídeo depois no momento adequado. Bom, o que eu sugiro para vocês, né? Então, confirmando o que eu já falei aqui, enfatizando o que eu já falei, esses próximos 7 dias, né? Esses próximos 7 dias serão momentos de muita reflexão, de muito contato com a nossa vida interior, de muito contato com o nosso passado. É o momento da gente buscar uma introspecção sadia, né? Por que digo isso? Porque a introspecção pode ser egoísta, mas ao mesmo tempo a introspecção pode ser de muita espiritualidade, de muito autoconhecimento, de muita libertação interior. Mas também esse eclipse vai trazer à tona, né, e como o Sol vai passar por Câncer nos próximos 30 dias, um momento da gente aí rever pessoas, né, entrar em contato de novo com pessoas que já não podíamos entrar em contato antes, seja porque o isolamento social possa ir, né, se tornando cada vez mais tranquilo, não tão, né, definido como está agora, pelo menos no momento que nós estamos gravando na maior parte dos estados e cidades do país. E também lembrando que essa reverberação do eclipse ela acontece no mundo. Por exemplo, né, os Estados Unidos é um país do signo de Câncer, então essa reverberação do eclipse pode acontecer muito forte na nação dos Estados Unidos. E como o eclipse ele vai passar na Índia, na China, um pouquinho do leste da África ali, também a reverberação poderá ser muito forte nessas
nações. E especificamente também tem reverberações aqui no Brasil. Nós ainda no futuro vamos analisar o mapa astral do Brasil. E falando sobre isso, a gente vai ver que sim, esse eclipse vai ter de novo reverberações aqui. Na realidade, esse eclipse ele é uma reverberação de um eclipse anterior que aconteceu e que já teve repercussões muito fortes, né? Tanto na China quanto no Brasil, né? E a gente sabe o que nós estamos vivendo aí. Mas no momento adequado faremos então um vídeo sobre isso. Muito legal, pessoal, e não se esqueçam que nós vamos transmitir ao vivo aqui no domingo de manhãzinha, das 3 às 5 da manhã, ao vivo, este eclipse maravilhoso na companhia do Chris Kitts, e eu espero que na sua também. Vamos presenciar este momento com as câmeras que estarão lá do outro lado do mundo filmando este maravilhoso show, espetáculo dos céus, né? Grande, muito representativo, são todos os eclipses. Nós esperamos que você tenha gostado do vídeo. Faça o curso do Maurício, vale muito a pena, tá, pessoal? É a minha recomendação de hoje. E, Maurício, agradeço a tua presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? E vamos aí continuar falando bastante de astrologia nos próximos vídeos. E até domingo, pessoal. Até mais. Deixem um like no vídeo se vocês gostarem, comentem aqui embaixo e compartilhem o vídeo com seus amigos. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!